E aí, jovem? A gente tá fazendo um vídeo diferente hoje porque os caroneiros pediram para eu responder um vídeo dos 2Ds de teologia. Então eu não vou ficar enrolando demais, porque senão a gente vai acabar perdendo muito tempo. Aí você deve estar se perguntando por que o Guilherme tá de fone de ouvido. É porque é o seguinte, esse vídeo vai ficar muito longo. Então eu tô gravando com a GoPro, porque ela consegue filmar mais tempo. E o meu gravador, ele tem mania de parar de gravar e eu não ver. Ele não me dá um sinal nem nada. E eu já gravei esse vídeo uma vez e ele parou de gravar e eu perdi o vídeo inteiro. Então o que eu tô fazendo? Eu tô colocando fone de ouvido pra eu ver se eu tô ouvindo o gravador. Se eu estiver ouvindo, tá gravando. Então ignorem esse fone de ouvido aqui no meu ouvido, só pra eu ter certeza de que ele tá gravando mesmo e tal. Pois é, antes de começar o vídeo, eu quero fazer alguns comentários. O primeiro deles é dizer que eu fiz esse roteiro baseado no vídeo Igreja Católica nos deu a Bíblia, né? Entre parênteses, só a escritura, do 2D de teologia. Eu fiz baseado nele e num outro vídeo que ele fala sobre os pais da igreja. Porque foi assim, ele fez esse vídeo, o pessoal comentou respondendo, e aí ele fez um vídeo respondendo os comentários. Entendeu a diferença? Eu fiz um vídeo comentando o vídeo sobre sola escritura, com alguns trechos comentando também o vídeo de pais da igreja. Tá ok? Quero dizer também que, embora eu tenha feito o roteiro, eu pedi a ajuda do Tobias, que vocês, quem acompanha o podcast sabe, né, que o Tobias é um cabeção. Só que mesmo assim, nem eu nem o Tobias somos teólogos, né? Nós somos nada. Ele, na verdade, ele é mestre em história, um crânio de filosofia. Eu sou um entusiasta da igreja, na verdade, né? Então, eu queria deixar aqui já de antemão que se eu falar alguma coisa que não corrobora com o que o magistério da igreja ensina, me retrato automaticamente, tá? Eu já estou pedindo desculpa de antemão para se acaso eu falar alguma coisa que não corrobora com o que a igreja ensina. A Igreja Católica Apostólica Romana. Tá? Então já vou adiantar. Não é não, Caju? Vem cá participar do vídeo comigo. Isso. Os dois vídeos estão na descrição desse vídeo. E eu vou falar em que momento ele fala o quê. Porque aí vocês podem ir lá e ver. Então eu indico que você assista o vídeo lá primeiro para depois assistir esse. Tá? Senão você vai ficar meio perdido no que é que está acontecendo. Então vamos lá. Ele começa na introdução, lá pelos 13 segundos, explicando o que é a sola escritura, né? E ele fala que a sola escritura ela é uma contraposição, e ele fala desse jeito, né? Uma contraposição ao ensinamento de que a fé é depositada na Bíblia, no magistério e na interpretação oficial da Sagrada Escritura. Aqui tem uma falha, porque na verdade existe de fato um tripé que é onde se sustenta toda a doutrina católica, mas não é esse que ele colocou. Né, eu acho que ele estava querendo citar esse tripé, mas na verdade ele colocou errado. Na verdade é a Bíblia, que na verdade é a Sagrada Escritura, o magistério e a tradição oral, ok? Não necessariamente nessa ordem, mas são esses três. Ele esqueceu de citar a tradição oral nesse tripé. A interpretação oficial da Bíblia está dentro desse tripé. E aí, na hora que ele vai falar, ele coloca alguns questionamentos. Ele fala assim, mas será que a Bíblia é suficiente? Será que a gente precisava de mais alguma coisa? Né? Como é que a gente vai acreditar só na Bíblia se a própria Bíblia fala para acreditar na tradição oral, né, e tal? Aí ele vai propor uma solução, né? E a solução dele é: o que a Bíblia diz sobre isso? E isso é muito questionável, porque ele já partiu da premissa da sola escritura. E aí eu quero fazer uma comparação aqui. Imagina que eu sou um engenheiro e vou construir um prédio, beleza? Um prédio muito bonito. E aí eu uso só telha de primeira, tijolo de primeira, cimento de primeira, reboque de primeira, sistema elétrico perfeito, as janelas de primeira, um negócio muito bom mesmo, saca? Só que o alicerce foi uma porcaria. Bicho, não adianta quão bom seja o prédio, se o alicerce foi mal feito, acabou, não funciona pra nada, entendeu? Da mesmo jeito funciona os nossos questionamentos e os nossos pensamentos. Se a nossa premissa já começa errada, então, meu querido, todo argumento, por melhor que seja depois, não serve de nada, entendeu? Não adianta de nada. Caju, para de me morder, ué. Eu estou gravando vídeo com as pessoas, você não quer me ajudar aqui, não? Então, se você já parte da premissa da sola escritura para defender a sola escritura, aí vai tudo fazer sentido mesmo, porque a sua premissa já está errada, entende? Então, quando você vai fazer uma análise científica, principalmente quando você quer defender a sua tese, você tem que partir de outras premissas para ver se a sua ideia ela corrobora e ela se sustenta, entende? Então, se você já começa da sola escritura, já começou errado. Outra coisa, e existem outras premissas que você vai colocando ao longo do caminho que são terríveis e aí ao longo do caminho eu vou explicando para você. Lá nos 54 segundos, você fala que os evangélicos vão dizer que a Sagrada Escritura possui uma autoridade por si só. Isso é extremamente problemático, porque
a Bíblia não tem uma autoridade em si mesma, entende? Porque ela não é o próprio Deus. O próprio Deus é a fonte de toda a autoridade. Vou explicar para você. Deus é Deus. Por quê? Porque Ele é. E ponto final. Ele é a fonte da autoridade. Entendeu? Então, se você tem os apóstolos, por exemplo, os apóstolos eles tinham autoridade? Tinham. Por quê? Porque essa autoridade deles foi delegada. Jesus passou a autoridade para eles. Então, a Sagrada Escritura ela tem uma autoridade que veio do seu autor, que é o Espírito Santo, entendeu? E também os apóstolos que a escreveram por autoridade do Espírito Santo. Então, a autoridade da Bíblia, ela está contida no seu autor e não nela mesma. Entende? Então, a Bíblia não tem uma autoridade por si só. Tá joia? Na verdade, ela é o fruto da autoridade maior, que é o seu autor principal, que é o próprio Deus. É igual o Tobias estava brincando comigo ontem, né? Falar isso é a mesma coisa de dizer que o verbo não se tornou carne, o verbo se tornou livro. Né? Porque Jesus é o verbo e ele é a autoridade em si mesma. Então ele virou livro, porque o livro tem autoridade em si mesmo, saca? Ali também você já começa a falar que não foi a igreja que definiu o cânon, mas Deus que inspirou seu povo e lhe conferiu autoridade. Você fala como, e em outros momentos você também cita isso, né? Como se fosse praticamente o livre mercado ali, saca? As pessoas espontaneamente, através da inspiração do Espírito Santo, chegaram no cânon. Saca? E não foi assim que aconteceu. Se você for ver bem como é que aconteceu, e você mesmo fala no vídeo, vários grupos tinham ideias diferentes sobre o cânon católico. Uns queriam colocar coisa de mais, outros queriam colocar coisa de menos, uns defendiam uns livros, outros defendiam outros, né? E por mais que existia um cerne que era comum, havia muita divergência. Alguém teve que pacificar isso. E somente alguém que tinha autoridade sobre as comunidades cristãs poderia fazer essa definição. Então, a Igreja Católica é que vai pacificar esse assunto, exatamente porque ela era a única que tinha autoridade para fazê-lo. Entendeu? Então, não é uma coisa assim ao ermo, saca? Tipo assim, espontaneamente as pessoas foram chegando lá. Não é assim que funciona, tá bom? E vale lembrar, toda a construção cristã sempre foi regida por uma hierarquia, tá bom? Essa ideia de que as pessoas vão sozinhas, chegando onde elas querem, é uma visão protestante que surgiu depois de Lutero. Até Lutero, de Cristo até Lutero, a igreja sempre teve hierarquia. E você pode perceber isso em todas as denominações cristãs antes de vocês, como por exemplo os ortodoxos. Os ortodoxos, eles têm hierarquia, porque isso foi herdado da igreja primitiva, isso foi herdado dos próprios apóstolos, porque dentro da comunidade apostólica existia também a hierarquia. Então você tem ali os discípulos, os apóstolos, dos apóstolos tem alguns que são mais importantes até chegar em Pedro. Pedro era o chefe de todos, então você não pode dizer que eles eram todos independentes e juntos ali, cada um colaborando uma coisa meio sócio-construtivista, meio Paulo Freire, o pessoal foi discutindo até que chegamos numa... Não foi assim que funcionou, mesmo que tenha inspiração divina, houve uma hierarquia que pacificou todo o assunto. E aí em 1:30 você fala que nós católicos falamos que vocês são ingratos. É porque vocês são ingratos. É por isso que a gente fala. Porque é verdade, entende? Então bora lá. Você começa o vídeo, depois disso, dessa introdução, você começa falando sobre o contexto bíblico. Eu achei muito interessante isso, porque é bom para as pessoas entenderem em que contexto que a Bíblia foi escrita, né? E aí você vai falar da igreja posterior ao Novo Testamento, né? Então a ideia de cânon não vem da igreja posterior ao Novo Testamento, mas vem dos próprios apóstolos. Essa frase ela tem um erro que é uma premissa errada que você admite ao longo de toda a sua fala, e todas as suas ideias são construídas a partir disso, né? De que existe uma igreja pós-Novo Testamento e os apóstolos, como se fossem coisas distintas. E não, os apóstolos eram a igreja católica, entende? E mesmo que a igreja não tivesse esse nome, ela já era a igreja católica, porque vale lembrar que a essência se encontra no ser e não no nome do ser. Então a igreja católica era a igreja católica mesmo antes de se chamar igreja católica. Os cristãos já eram cristãos antes de serem chamados cristãos, entendeu? O Guilherme já era o Guilherme antes da minha mãe me dar o nome de Guilherme, entende? Então a igreja católica já existia na comunidade apostólica. A igreja católica surge com Cristo antes da crucificação. Então não existe a igreja e os apóstolos. Não, é uma coisa só, entendeu? Os apóstolos são a igreja, ok? E a autoridade dos apóstolos é a autoridade da igreja. É uma coisa só, beleza?
Mais pra frente eu vou dar um outro exemplo que vai ficar mais fácil de entender. E aí você vai falar que os apóstolos sabiam que eles estavam escrevendo um cânon. Isso é correto. Eles sabiam que aquele texto seria utilizado pelos fiéis de maneira pública posteriormente. Mas eles não sabiam que eles iam ser colocados de maneira tão sistemática. Por quê? Porque não existia de fato a ideia de um cânon perfeitamente sistemático como a gente tem hoje. Porque na própria comunidade judaica você não tinha um consenso do cânon. Até mesmo porque a comunidade judaica ela não tem uma hierarquia tão estabelecida quanto o cristianismo, né? Então, se você for perceber, você tinha dois tipos de livros que eram utilizados ali perto de Jesus para o cânon do Antigo Testamento, que era a Tanakh e a Septuaginta. Das duas, eles utilizavam. Na Grécia se utilizava a Septuaginta e ali perto onde Jesus vivia se usava a Tanakh. Então, não se existia um consenso de qual cânon deveria ser utilizado. Então, existia uma ideia de que existia uma escritura, mas ele não era algo tão fechado igual a gente tem hoje, né? Bem mais modelado, bem mais formado, né? Do que a gente tem hoje. Então, de fato eles acreditavam que aquele era escritura, mas não existia ainda essa certeza do jeitinho que na cabeça deles não era igual a gente tem hoje. Beleza? Embora eles interpretassem como escritura. Você entendeu o que eu quis dizer, né? Na verdade, eu discordei só um pouco de você, mas você tinha razão no que você começou falando. Lá em 3 minutos você cita aquele livro, né? E você fala que toda aliança cobra um contrato escrito. E se a antiga aliança cobrou um registro, o Novo Testamento também cobraria. E para salientar essa frase, você fala que Pedro se referia a Paulo e Lucas como escritura. E por que Pedro fazia isso? Pedro citou Paulo como escritura porque Paulo, naquele trecho que você mostrou, ele estava citando Deuteronômio. Então já faz sentido, né? E no outro texto, Lucas está falando de Jesus em primeira pessoa. Jesus está falando no texto. Praticamente não tinha aspas no texto original, mas é como se tivesse uma aspas lá, né? Então Jesus falando é o verbo encarnado, ele é a própria escritura, entendeu? Não estou discordando que Pedro acreditava que o texto de Lucas era a escritura, tá bom? Mas só questionando os exemplos que você utilizou para dizer isso. Tá joia? Em 7 minutos e 50, você fala que a igreja não inventou a ideia do cânon, pois os apóstolos já tinham essa intenção. Mais uma vez, você faz a separação errônea, né, de igreja e apóstolos. E aqui que eu vou dar um exemplo para você poder perceber. É como se você dissesse que quem fez o gol não foi o PSG, foi o Neymar. Não, mas o Neymar joga no PSG, então se o Neymar faz um gol, logo o PSG fez o gol. Entendeu? Então, os apóstolos, eles fazem parte do corpo da igreja. Então, se os apóstolos tiveram a ideia do cânon, eles já tinham isso em mente, a igreja já tinha isso em mente, entendeu? Você não pode separar o Neymar do PSG, porque o Neymar joga no PSG. E você não pode separar São Paulo, São Pedro, São Tiago da igreja católica, porque eles são da igreja católica. Saca? Isso não é uma questão de fé, não é uma revelação, é questão de história, né? Você vai perceber que não existia outra religião antes da Igreja Católica ao longo de todo o tempo antes de vocês, entendeu? Então, é bem claro e bem nítido que a primeira comunidade cristã que existiu foi a Igreja Católica e ela surgiu com Cristo antes da crucificação. É bom deixar isso claro para que as pessoas possam compreender, tá? Então, a Igreja Católica não é algo posterior, não foi criado por Constantino, etc. Sei lá qual o outro papo que vocês ficam falando que foi a igreja que criou a Igreja Católica. Mas os apóstolos já eram da Igreja Católica, né? Então, um argumento seu aí tá falho na premissa. E é bom falar uma coisa, que você disse que não foi a igreja que inventou o cânon, né? Mas no vídeo seu sobre os pais da igreja, você fala que a igreja montou um cânon para preservar essa diferença histórica que estava começando a surgir entre a igreja e os apóstolos. Poxa, se não foi a igreja que teve a ideia, então ela também não tinha um objetivo. Poxa, qual o objetivo de se montar um cânon? E esse objetivo é diferente do objetivo dos apóstolos, né? Ficou meio dúbio, porque, poxa, se não foi a igreja que tomou iniciativa, então o motivo dela ter feito deveria ter sido o mesmo dos apóstolos, usando da sua premissa. Mas não, você falou que ela tinha um interesse pessoal em fazê-lo, né? Então acabou mostrando que para você foi a igreja que fez o cânon mesmo, né? Então acabou que é melhor explicar um pouquinho, ficou meio confuso essa parte. Só para encerrar esse momento que você fala do contexto histórico, eu achei muito bonito você falar do contexto histórico e usar a autoridade apostólica para poder salientar seu argumento. Exatamente porque os apóstolos tinham de fato essa autoridade que você disse, e eles tinham mesmo, saca? Só que
quando a gente usa autoridade apostólica, é necessário que a gente saiba que a gente tem que usar essa autoridade apostólica em tudo, quando aquilo ali favorece a gente e quando não favorece também. E eu não sei se você sabe, mas os apóstolos, quando eles começaram a pregar, eles usaram a Tanakh. Acontece que os judeus, no meio do caminho, ficaram grilados com isso, porque para eles o cristianismo era uma heresia judaica. Então, o que eles fizeram? Eles ficaram grilados e proibiram a igreja de usar a Tanakh. Então, nesse caminho, lá na Grécia, eles trazem a Septuaginta e começam a utilizar a Septuaginta na sua pregação. E assim foi até o fim da era apostólica, saca? Por isso que a minha Bíblia é diferente da sua, porque nós, católicos, utilizamos o Antigo Testamento no cânon Septuaginta, que era o cânon que os apóstolos usavam para pregar. E vocês têm 7 livros a menos porque vocês usam o cânon da Tanakh. Então, se a autoridade apostólica ela é o que você usou para defender, né, a autoridade dos apóstolos que escreveram a Sagrada Escritura inspirados pelo Espírito Santo, então vocês têm que usar também o livro que eles utilizavam no Antigo Testamento, já que a autoridade vale para vale para caducano. Você não pode usar os apóstolos só quando favorece você tem que usar em tudo. E vale lembrar, o próprio Lutero, quando foi fazer a tradução, ele fez a tradução da Septuaginta, para vocês verem que a bagunça aconteceu depois. Vocês não conseguiram ser fiéis nem à tradição de Lutero, cara. Pra você ver, tradição não é com vocês mesmos, saca? Porque nem o fundador de vocês conseguiu permanecer com o que ele colocou. Aí você vai falar da questão de autoridade, né? Lá pros 8 minutos e 10. E aí você vai começar citando que foi o próprio Jesus que conferiu a autoridade aos apóstolos. E isso é verdade mesmo, né? Quando ele fala para que eles saiam pregando em nome de Jesus, é como se Jesus desse uma procuração para eles, entende? Mas aí vocês falam que os apóstolos falavam coisas além do que Jesus falava. E sim, falava. Por quê? Porque a era apostólica foi a era onde aconteceu toda a revelação. E a revelação ela cessa com João. Você sabe disso, certo? Então, de fato, os apóstolos tinham um poder mesmo, saca? Não somente de autoridade, mas também de revelação, ok? Que era o próprio dos apóstolos. Estou só corroborando com o que você disse. E para concordar com o que você está falando, você usa o argumento de Gálatas 1:11, onde São Paulo fala que o evangelho que ele recebeu não veio de homens, mas veio do próprio Senhor. E aqui você tirou do contexto que São Paulo disse, e eu quero fazer essa correção, porque você está confundindo a autoridade apostólica com a capacidade de revelação deles, com o evangelho. Você fez uma maçaroca. São Paulo, quando ele fala de evangelho, vale lembrar, quando ele fala do evangelho, ele não está se referindo a Mateus, Marcos, Lucas e João, ok? Porque, de fato, não existia a concepção do evangelho do jeito que a gente conhece ele hoje. Na verdade, quando ele fala evangelho, e a palavra evangelho já existia enquanto Jesus estava aqui junto com a gente, a palavra evangelho já existia no vocabulário. Ela significava boa nova. É o conceito do Messias que vem, entende? Então, quando São Paulo fala do evangelho que me foi dado, ele fala do processo de conversão dele, que é quando ele cai do cavalo e Jesus fala com ele e ele aceita essa boa nova no coração dele. Né? É essa evangelização que ele recebeu. Não foi um missionário que foi falar com Paulo, mas foi o próprio Jesus que apareceu para ele. E aí, você tem aí, primeiro, né, essa autoridade que ele... Primeiro, ele recebe essa capacidade de apóstolo, né? De revelar. A revelação vem através dele também. Porém, ele não recebe a autoridade de sair pregando. E eu vou te mostrar onde que a autoridade vai aparecer. Ele fica cego, vai para a cidade e lá ele se encontra com Ananias. E Deus manda Ananias se encontrar com Pedro exatamente para conferir a Pedro essa autoridade de apóstolo. Só a partir daí é que Paulo vira Paulo e começa a pregar. Ou seja, mesmo recebendo o evangelho no seu coração e mesmo recebendo esse chamado apostólico, ele só começa a sua pregação depois de se submeter à hierarquia cristã. Ele só começa a pregar depois que ele se submete à hierarquia apostólica, entende? Então a autoridade de Pedro ela surge posteriormente, porque Pedro precisava receber esta autoridade dos apóstolos que já a possuíam porque tinham recebido de Jesus. A hierarquia, a autoridade ela vai passando de pessoa para pessoa. Igual Matias, por exemplo. Matias não podia se declarar apóstolo. Ele recebeu essa autoridade porque os apóstolos que já tinham autoridade passaram para ele. Isso se chama sucessão apostólica, entende? Então a gente não pode confundir aí as coisas, alright? Então a autoridade
de Pedro não vem no momento em que ele recebe esse chamado apostólico, mas a partir do momento em que ele recebe a autorização apostólica para começar a pregar, ok? Aí você fala diversas citações bíblicas depois, né? E aí você fala de novo que os apóstolos queriam que o texto fosse lido publicamente, não vou responder porque na verdade queria mesmo, né? E aí vem um momento nos 13 minutos onde você fala que a igreja não conferiu autoridade para a Sagrada Escritura, mas ele somente acolheu aquele texto que já possuía autoridade. Isso é meio complicado, mas eu vou explicar um pouquinho lá na frente. Para sustentar isso, você usa o fragmento muratoriano, que é um texto muito bom, mas você esqueceu de um detalhe, você esqueceu de falar para as pessoas o que é o fragmento muratoriano. E eu vou explicar para as pessoas aqui agora, tá bom? O fragmento muratoriano, na verdade, ele é o fragmento de uma tradução de um texto em grego. Foi assim, o texto foi escrito em grego por volta do ano 170, não é pacificado ainda quando ele foi escrito, mas suspeita-se que foi ali no ano 170. E aí, esse texto desapareceu. Em 1600 e lá vai cacetada, eles encontraram um fragmento de uma tradução desse texto. E é uma tradução questionável ainda do latim. Por isso que se você for assistir o vídeo, né, ele até coloca um dicionáriozinho lá bonitinho mostrando, e o dicionário pega o verbete do latim, ou seja, ele está pegando um verbete de um dicionário de uma tradução, que não é nem do original, porque o original a gente não tem, entende? Então, para você ver que o documento ele não tem tanto peso assim, igual ele colocou, né? Embora ele tenha lá a sua importância. Outra coisa interessante de se conferir, né, nesse fragmento muratoriano, perdi aqui no roteiro, oh meu Deus, cadê? É que o fragmento muratoriano, ele de fato é o que mais se parece com o cânon que a gente usa hoje, né? E é o texto mais antigo que fala sobre o cânon. Porém, o cânon contido no fragmento muratoriano não é o cânon que a gente usa hoje, porque ele tem diferenças muito graves. Como, por exemplo, nós temos 4 evangelhos. No fragmento muratoriano também tem 4, só que ele só reconhece 2. As epístolas de São João, no fragmento muratoriano, só são 2 epístolas, e o fragmento não cita quais são essas epístolas. Sendo que no nosso cânon são 3 epístolas. E no fragmento muratoriano, ele aceita o Apocalipse de São Pedro. Então, para você ver que o fragmento muratoriano não é um documento que atesta o cânon, tá bom? Ele só é um documento que foi utilizado para poder ajudar a igreja a definir qual que seria esse cânon. Mas o cânon do fragmento muratoriano também não é utilizado, saca? Então, ignorei totalmente aquele trecho lá, certo? E aí você vai falar também que não foi uma escolha arbitrária da igreja, porque a igreja só recebeu. Nenhuma escolha na igreja é de maneira arbitrária, principalmente se for uma coisa tão importante quanto um cânon bíblico, tá bom? A igreja, ela não é um grupo de velhos que senta numa sala e fica fazendo votação para ver quem decide as coisas, entende? Não, ela é um grupo de teólogos muito cabulosos que estudam toda a tradição da igreja para encontrar aqui no que eu estou estudando hoje traços de verdade naquilo que já é definido como verdade no passado, entendeu? Então existem vários critérios e mais pra frente eu vou explicar qual é algum desses critérios. Então você fala que a igreja recebeu, acolheu e aceitou, como se fosse uma instituição qualquer que tivesse aceitado isso. Não é tão simples assim. As comunidades cristãs, elas possuíam uma autoridade, só que alguém tinha que pacificar isso. Eu acho que eu já falei isso no vídeo, inclusive. E a única instituição que tinha autoridade legítima não porque tem relacionado a leis, né? Mas a autoridade mesmo, né? Para poder pacificar isso, era a Igreja Católica. Então, se outra instituição tivesse definido um cânon, mesmo assim a gente ficaria com uma pulga atrás da orelha. Mesmo se essa outra instituição X tivesse definido um cânon que fosse o que a gente usa hoje, a gente ia ficar com uma pulga atrás da orelha, porque na verdade quem fez não foi uma instituição com autoridade, e quem fez de fato foi a Igreja Católica, porque tinha autoridade para fazer isso. É a mesma coisa que você for viajar. Sei lá, vou viajar de avião e vou viajar para outro país. E aí eu levo meu passaporte. E quando eu passo pela alfândega, tem um agente da Polícia Federal ali para poder conferir o meu documento, certo? Então, quando ele confere o meu documento,
ele não está conferindo autoridade, ele não está dando autoridade para o meu passaporte, mas ele está reconhecendo que o meu passaporte é verdadeiro. Porém, nenhuma outra instituição pode fazer isso. Só a Polícia Federal tem autorização, tem autoridade para reconhecer o meu passaporte. Entendeu? Porque ela é o órgão competente, ela tem autoridade para dizer se o meu passaporte é válido ou não. Entende? O departamento de limpeza do aeroporto não tem, o meu grupo de jovens não tem, a administração do aeroporto não tem. Quem tem é a Polícia Federal, entendeu? Então, ela não é um órgão qualquer que só recebeu os livros. Não, ela é o órgão competente para fazê-lo. E é tão competente que vocês usam um cano que a gente montou, tá bom? Porque você sabe muito bem que eram muitos livros disponíveis e muita gente brigando e foram anos para definir isso. Tá bom? Inclusive, tem data. Você não citou quando foi que o cânon surgiu. O cânon que você usa surgiu no Concílio de Hipona. E depois ele é atestado até o Concílio de Trento. Sacou? Que é o Concílio, inclusive, de Trento, que foi para responder a cagada que vocês fizeram na Revolta Protestante. Entende? Então, no Concílio de Hipona, em 390, foi quando a igreja, dentro do seu colosso de teologia e de toda a autoridade que lhe foi conferida por Cristo através dos apóstolos, vira para a comunidade cristã e fala: galera, o cânon é esse. E pronto. Sacou? Bonito demais. Então esse recebeu, acolheu, aceitou, não é... Você tentou desmerecer ali a igreja, mas não é tão simples assim não, tá bom? Outro órgão não poderia ter feito a mesma coisa que a igreja fez, porque só ela tinha autoridade para fazer. Vale lembrar, né? Existia hierarquia e sempre existiu na Igreja Católica uma hierarquia. E a igreja sempre seguiu essa hierarquia. Por isso que a hierarquia da igreja definiu qual é o cânon. Sacou? De fato, ela foi olhar para os livros e definiu: esse aqui é, não, esse aqui não é. Mas não arbitrariamente. Foram séculos, não foram nem anos. Foram quase 4 séculos para se definir o cânon do Novo Testamento. Para você falar que é de maneira arbitrária, cara. Pelo amor de Deus, não faça isso. Depois você fala que... Você volta naquela questão da livre concorrência, né? Que as pessoas elas chegaram dentro desse cânon, elas reconheceram o cânon. Depois de muito tempo de discussão, a comunidade cristã chegou... Esse contexto é um contexto protestante, ela não existia naquela época. Tá bom? Eu quero só ressaltar isso. Essa ideia de que os cristãos, cada um, foram interpretando e juntos eles chegaram no consenso, é uma ideia de vocês, pós-1500. Na época que se definiu o cânon, não era assim que funcionava. Tá joia? Essa ideia meio Paulo Freire, todo mundo se discute, juntos chegamos numa solução, não é assim que funciona. Tá bom? Vale lembrar, a Bíblia veio da igreja e não a igreja veio da Bíblia. Tá bom? Vocês eram do Lutero, nem na Bíblia não foi, né? Mas... A Bíblia veio da Igreja Católica. E aí vale lembrar aquele negócio, né? Você pensa a Igreja Católica como uma assembleia de fiéis. E a igreja não é uma assembleia de fiéis. É como João Paulo II falava. A Igreja Católica ela é um mistério. Porque ela inclui também as almas que estão no céu. Caju, desce, está atrapalhando. Ela inclui as almas do purgatório, né? Então a gente não sabe o que é a igreja. E ela inclui os apóstolos, São Pedro, São Paulo, que são membros da igreja. Terminando aqui esse momento sobre a questão da autoridade. Aí você vai falar da tal tradição oral, que é o trecho que eu acho mais legal do seu vídeo. Eu achei fantástico esse trecho. Você vai falar o seguinte, que a tradição oral hoje só pode ser acessada através da tradição escrita. Não é só através da tradição escrita. Mas eu só consigo utilizar a Bíblia hoje para saber o que eles falavam lá no passado. Acontece que você pensa assim, porque houve uma ruptura. Para você, parece que a Igreja Católica, a igreja existiu só até o fim da morte de João, depois ela volta a existir lá com Lutero em 1500. Fica uma vala no meio do caminho. Acontece que vale para você que não participou dessa vala que você deixou. Quem participou, nós católicos, sabemos que a tradição ela permanece sim, até mesmo porque o magistério é responsável por conferir se tal coisa é da tradição ou não. Por quê? Porque ela olha o que está aqui hoje e confere com a luz do passado, ok? E é ininterrupto de lá para cá. Então, para você que surgiu ontem, né? O Brasil é mais novo que sua religião, velho, pra você poder entender. A gente não, fera. A gente começou lá com Jesus e passou pelos apóstolos, passou pelos pais da igreja e foi chegando até aqui, cara. Então, pra você é isso, saca? A gente só consegue ir lá através do que tá escrito, mas pra gente não. A gente tem uma sucessão que nos garante isso, graças a Deus, beleza? E não acreditar na sucessão apostólica e na tradição da igreja é acreditar que Cristo errou.
tá? É você virar e falar assim, não, Jesus virou e falou assim que a porta do inferno não prevalecerá contra ela. Mas aí prevaleceu, deu errado depois de João. E aí vem o iluminado do Lutero e recupera aquilo que vivia lá na igreja primitiva? Não, vai catar coquinho, cara. Cristo não faz essas treinar coxa, não. Eu tô falando de Jesus, não tô falando das negas, saca? O negócio faz... Jesus faz a parada bem feito. E Jesus não errou, saca? Ele fez uma igreja que permanece incorrupta até hoje, saca? Mesmo com tantos defeitos e com tantas falhas, a doutrina da igreja permaneceu intacta. Inclusive, mesmo com os papas corruptos que a gente teve ao longo da história, fera, a doutrina permaneceu intacta, tá beleza? Intacta, é bom deixar isso claro. Só comentando aqui a respeito da sucessão apostólica, você falou dos pais da igreja lá, sobre que eles eram infalíveis. Ninguém fala que os pais da igreja eram infalíveis, tá bom? Isso não existe. Se algum católico citou isso, esquece, tá? Não existe essa ideia de que os padres da igreja eram infalíveis, tá bom? Eles tiveram muita importância para a igreja, mas eles não eram infalíveis. E detalhe, você falou que os apóstolos eram infalíveis. Não, os apóstolos também não eram. Se você for ver na própria Sagrada Escritura, existem momentos distintos e por motivos distintos em que Paulo e Tiago discordam de Pedro. Então, não tem como os dois discordarem e os dois estarem certos. Alguém tem que estar errado, cara. Então, os apóstolos, eles erravam sim, beleza? Eles erravam de fato. Só que eles nunca perderam a hierarquia e eles sempre se retratavam depois. Então, se você ter a sucessão apostólica acontecendo, você vai perceber que só um apóstolo tinha uma característica infalível. E ela era muito específica, que era São Pedro. Que é no momento em que você está na Santa Ceia. E aí Jesus vira e fala assim, o demônio me pediu para perder-vos, porém eu roguei a ti, Pedro, para que não se perca. Nesse momento ele fala para Pedro dessa capacidade infalível. Só que a infalibilidade papal, que acontece ao longo dos séculos, ela é muito mal interpretada, né? O pessoal entende como se botasse o Papa Francisco para bater um pênalti no campo de futebol, ele não fosse errar nunca, porque ele não falha. Não é assim que funciona, tá? O Papa ele só não erra quando ele fala de moral e fé em situação ex-cátedra. Se não for nessas três condições, ele é falível também. Tá bom? Então, se os apóstolos não eram infalíveis, como você disse no vídeo dos pais da igreja, quem dirá os pais da igreja? Se você for conferir também, por exemplo, o próprio Santo Agostinho, ele fala questões sobre as almas que são erradas. E aí, Santo Tomás de Aquino vai corrigir ele, e Santo Tomás de Aquino corrige errado ainda, cara. Só agora que foi especificar sobre esse assunto. Para você ter noção que não existe essa pacificação tão clara assim de que eles eram infalíveis. Não existe isso, tá joia? E vale lembrar, a gente só pega de Santo Agostinho aquilo que de fato é corroborado pelos 3 passos que a igreja usa para saber se é da fé, tá bom? Concorda plenamente com a Sagrada Escritura, a tradição oral atesta e o magistério aplica. Beleza? Se não cair nesses 3, pode ser quem for que tá falando merda. Tá joia? Então, não é ao Deus dará. Se é a igreja, ao Deus dará. E aqui, claro, eu botei os 3. Mas, pô, tem que dar tipo assim, uma aula, um curso de 4 anos para cada um desses 3, tá bom? Então, vale ressaltar. Não é tão simples igual eu tô te explicando, tá bom? É bem mais profundo ainda. É só pra você poder entender. Beleza, lá pra 20... Isso aí foi em 19 minutos e 40, né? Que você fala que não pode ser acessada a tradição. Aí em 20 minutos e 10 segundos você fala que não temos acesso ao que foi dito, pregado e ensinado às primeiras igrejas. Cara, na verdade, a gente tem através de textos que não foram para o cânon. Você consegue ter tradições que não foram para o cânon e que são utilizados. Você tem textos de Santo Inácio de Antioquia, até textos dos próprios pais da igreja, que são aceitos pelo ministério da igreja, comprovam aquilo que foi ensinado nas primeiras igrejas. Entendeu? Lembrando que os pais da igreja não são infalíveis. Alright? Então, a gente não tem o que foi dito, pregado e ensinado? Tem. Só que a gente não tem só o da igreja primitiva, a gente tem o de hoje também, o que é dito, o que é pregado, o que é ensinado. Tá joia? Então, quando o Papa Francisco fala, ele está continuando aquilo que os apóstolos faziam. Detalhes, sem acrescentar nada na revelação, igual eu falei de São Paulo, tá bom? A revelação cessou-se com João, mas a autoridade apostólica não se encerrou. Ok? Só um comentário, em 20 minutos e 50 segundos, você fala uma frase tão infeliz que mesmo que eu entendendo o seu contexto, ela foi
terrível, que é a frase apóstolo bom é apóstolo morto. Cara, Nero, lá no quinto dos infernos, bateu palmas pra você nesse momento, saca? O próprio Satã deve ter sorrido olhando nos seus olhos. Porque puta que pariu, que frase desgraçada é essa que você falou. E eu não tô com nenhum medo de falar essa palavra, porque essa frase foi desgraçada. Apóstolo bom é apóstolo morto. Caralho, mano, eu não consigo ler essa frase sem imaginar Nero incendiando os cristãos pra iluminar as festas que ele dava. Não usa essa frase de novo, não, tá? Mesmo dentro do contexto que você tá querendo usar, pelo amor de Deus, um pouquinho mais de respeito com nós apóstolos, tá bom? Eu prefiro falar que apóstolo bom são os apóstolos que receberam a autoridade de Cristo e passaram essa autoridade pra frente. E também quem recebeu essa autoridade deles, ok? Eu prefiro dizer isso. Tá joia? E aí em 21 e 30 você fala uma frase que eu vou ter que discordar de você. Você fala que crente ama a tradição, referindo-se aos protestantes. Qual tradição, cara? Das 11 mil que vocês têm. Tradição, cara, ela só é amada se ela é respeitada. Vocês têm 11 mil denominações cristãs e elas divergem muito entre elas. E aí você fala assim, é só uma diferença epistemológica, vou chegar lá inclusive. Não, não é, mano. Se você for pegar a igreja presbiteriana e a Universal do Reino de Deus, elas são gritantemente diferentes uma da outra, saca? Principalmente pelo conceito de que na Igreja Universal do Reino de Deus, você já tem uma paganização do cristianismo, onde a criatura manda o Criador. Eu te ordeno, Jesus, eu te ordeno, Deus, que cure essa pessoa em nome de Jesus. Quem que você acha que você é para mandar em Deus? E coisa que o presbiteriano não faz nunca. Isso é uma coisa terrível. Tá? Não é só epistemológica, não. É uma diferença gritante. Então, que tradição é essa que não permanece intacta? Uma tradição que se ramifica em vários... Vocês não amam a tradição. Quem ama a tradição somos nós católicos que colocamos nossas interpretações pessoais à luz da tradição. E nos corrigimos se a nossa interpretação não se corrige com a tradição. Por isso que a gente é uma igreja una. Por isso que a gente tem um papa só. Por isso que a gente tem uma fé só. E por isso que se eu for na missa no Japão, eu estou rezando a mesma liturgia que eu rezo aqui no Brasil. Porque nós somos uma igreja una. Nós amamos a tradição. De fato, nós temos uma paixão pela tradição. A igreja de Cristo é uma barca de Pedro, né? E a tradição e a sucessão apostólica é essa âncora que nos prende, que nos dá firmeza e segurança, cara. Sendo que vocês são 11 mil barcos à deriva, cara. É como se vocês fossem 11 mil barcos à deriva, cada um com um GPS na mão, chamado Bíblia, só que ninguém sabe ler, saca? Vocês estão com o GPS na mão, mas vocês não sabem o que está dizendo aqui, entendeu? Então, eu tô nessa barca, só que eu não sou o capitão dela, fera. Que tem um papa lá e ele é o cara que tem autoridade para poder ler esse GPS. Não é questão de humildade, é questão de obediência mesmo. Eu acho que a árvore a gente identifica pelos frutos. E a tradição, ela é a tradição, não são as tradições. Então, as religiões que permanecem com a tradição é a Igreja Católica. A ortodoxa também, mas as tradições, não. Isso aí não é a má tradição para mim. Ok? Então, não vem com essa conversa, pelo amor de Deus. Aí você vem falar aqui, e esse tanto de igreja, né, que surge, né? E aí você vai falar em 22 e 20 que a Bíblia diz que ela não deve ser interpretada segundo o intérprete. Isso a gente já sabe, né? E aí para salientar, baseado nesse argumento, você usa outro, né, em 24 e 30. Por isso a igreja não pode interpretá-la segundo a sua vontade. A igreja não é o intérprete da Bíblia! Não é! Ela é o órgão através do qual Cristo escreveu a Bíblia. Você tem que entender isso. Você está separando a igreja dos apóstolos o tempo todo, mas não. A Bíblia foi escrita na igreja, para a igreja. Entendeu a lógica? E essa igreja, eu falo Igreja Católica Apostólica Romana, ok? Então ela foi escrita na igreja, através da igreja, para a igreja. Tá joia? Então é bom deixar isso claro, tá? Então a igreja não é um mero intérprete, como vocês são. Vocês são intérpretes da Sagrada Escritura. Então é bom entender, tem um bispo aqui no Brasil que ele fala uma coisa muito bonita. Ele fala assim, a Sagrada Escritura é como se fosse um álbum de família. Por mais que eu mostre para outra pessoa, ela pode até saber que aquilo lá é importante, mas só eu vou conseguir reconhecer as pessoas que eu estou vendo naquelas fotos. Então, para nós,
É como se você pegasse o álbum da minha família e ficasse tentando cagar regra, velho. Entendeu? Então, a Sagrada Escritura, ela é um álbum da minha família católica, apostólica, romana. Entendeu? Então, a igreja não é um intérprete, mas ela faz parte daquilo que está escrito. Ela está contida naquela Sagrada Escritura e aquela Sagrada Escritura é fruto dela própria. Não tem como se separar um do outro, tá bom? Então ela não é algo alheio que interpreta algo que um terceiro quis escrever. Não, não, não. A igreja lê o que ela mesma escreveu para ela, por intermédio, por inspiração do Espírito Santo, tá bom? Então Deus escreve através da igreja a Sagrada Escritura para a igreja. Não sei se ficou mais claro do que isso, mas... E aí você fala, né, que o magistério tem os mesmos meios que nós para encontrarmos o significado do texto. Não tem mesmo. Sabe por quê? Você não tem 2000 anos de tradição, você não é um colosso de teologia e você não usa os mesmos critérios que o magistério usa. O magistério, ele, à luz do evangelho, ele pega toda a tradição e vai identificar. Não é segundo o que ele acredita ser, então ele não é um intérprete, e também não é segundo o que ele acha que está certo, é segundo o que o passado lhe diz que está certo. E o que favorece ainda o magistério a garantir essa infalibilidade? A inspiração do próprio Espírito, que conferiu ao magistério a autoridade para interpretá-lo. Logo, você juntar com seus amiguinhos em casa e fazer tudo que o magistério faz não é a mesma coisa, e não caia nessa cagada, tá bom? É muita prepotência a gente achar que eu, com 26 anos, aqui na minha casa, eu custo saber qual é a minha vocação direita, às vezes, eu cheio de pecados e defeitos, e eu sozinho vou ter o mesmo poder de leitura do magistério da igreja, velho. Não, bicho, não tem não, tá bom? Não tem não. E não são só os métodos que conferem ao magistério, mas a própria autoridade que ele tem também, ok? E aí vale lembrar também, velho, é o seguinte, bicho. Se eu posso interpretar a Bíblia por mim, pra que existe igreja, velho? Pra que existe a igreja, velho? Entendeu? É uma coisa sem sentido. Pra que eu vou me juntar com outros fiéis se eu mesmo posso, por mim mesmo, chegar na fé? Não é assim. Cristo deu uma igreja que ela vai perdurar até o fim dos tempos, e essa igreja ela tem corpo, ela é física, e ela é palpável, ela é visível, ela é clara, e ela é uma rocha firme e dura, entendeu? Que permanece através dos séculos, através da sucessão apostólica. Ela não é mais um barco à deriva, como as tantas igrejas protestantes. O que faz homens comuns, aí em 23:10, né? O que faz homens comuns que simplesmente receberam um cargo eclesial, interpretem a Sagrada Escritura, simplesmente receberam um cargo eclesial. Então quer dizer então que Matias simplesmente recebeu um cargo eclesial. Que Paulo simplesmente recebeu um cargo eclesial. Que Lino simplesmente recebeu um cargo eclesial. Que Anacleto simplesmente recebeu um cargo eclesial. Não, bicho, isso se chama sucessão apostólica. A Igreja Católica não é um órgão público que você faz um concurso, passa e tá empregado pro resto da vida, velho. Entendeu? A Igreja Católica não é a Igreja Universal do Reino de Deus que você pega lá e faz um... Ou então qualquer igreja protestante você faz lá 3 meses, 6 meses de curso de pastor e vai... Não é assim que funciona aqui não, velho. Entendeu? Você vai receber uma autoridade que ela é conferida ao longo de milênios, mano. São 2000 anos passando essa tradição. Eles não vão dar pra qualquer pé rapado, embora uns bem mané pega de vez em quando, mas não é assim que funciona, não é um simples cargo eclesial, se chama sucessão apostólica. E quero deixar uma coisa clara, quando eu falo da autoridade apostólica conferida na sucessão, isso vale para os bispos da igreja, tá bom? Isso não vale para os padres, vale só para os bispos. Ok? Então, os bispos têm autoridade apostólica. O Dom João aqui em Anápolis tem autoridade apostólica. Entendeu como é que funciona? Por quê? Porque ele recebeu essa autoridade de outro bispo que já tinha autoridade, que recebeu de outro bispo que tinha autoridade, que recebeu de outro, que se você for voltar ao longo de 2000 anos, vai chegar em quem? Vai chegar em São Pedro, São Tiago, São Paulo, São Matias, vai chegar em Jesus. Entendeu? Então, a gente não é uma igreja que surgiu assim do nada através de um cara qualquer que fez uma tradução da Bíblia lá e pai, é nóis. Em 25 e 20 você fala, o texto não foi escrito para que eles interpretem como bem entendem. E eles não interpretem como eles bem entendem. Como eu mesmo falei, existe uma forma da igreja interpretar e ela faz isso
rodeada de história atrás de si mesma, saca? Eu não posso simplesmente romper com a história. Então, por exemplo, isso garante, por exemplo, que nós tenhamos 2000 anos de papas, com papas corruptos, e eles não tenham modificado a doutrina de lá para cá, mesmo com tanta corrupção. Lembrando, tá? Existem duas tradições, tem a tradição com T maiúsculo e a tradição com T minúsculo. A tradição com T maiúsculo, tá? É a tradição que é dogma. Por exemplo, Maria foi concebida sem pecado. Maria é virgem até o fim dos tempos. Entendeu? É a tradição com T maiúsculo. E tem tradição com T minúsculo, como por exemplo, o manto que Verônica enxugou o rosto de Jesus. Eu posso acreditar ou não nisso, tá joia? Ele é opcional. O tradição com T maiúsculo eu sou obrigado a acreditar. Então o texto não pode ser feito para o intérprete interpretar como ele bem entender, e não foi mesmo. De fato não foi, porque o magistério ele ratifica a interpretação que já é dada ao longo da história. Tá bom? Aos 27 minutos você fala de uma demoníaca humildade que só outro pode interpretar. Tipo assim, como se tivesse uma demoníaca humildade que só outra pessoa pode interpretar a Sagrada Escritura para mim. Não é assim que funciona, não é uma questão de humildade, é uma questão de obediência. A igreja não me proíbe que eu pegue a Bíblia no meu quarto e faça uma leitura divina e que Deus fale para mim hoje naquilo que eu estou vivendo de maneira muito particular. Ela não me proíbe, tá bom? O que ela me proíbe é que eu pegue essa interpretação particular e leve ela como doutrina de fé para as outras pessoas. Isso a igreja proíbe, ok? Então eu não posso tornar público aquilo que é particular, ok? Então vale entender. Então não é tipo assim, então só vale entender. Não, eu posso fazer uma leitura da Bíblia para mim e usá-la como no momento de oração, e aquela Sagrada Escritura vai falar para mim nesse momento. Mas ela vai falar para mim, ok? O problema de existir igrejas é um problema epistemológico. Em 28 minutos você fala isso. Não é um problema epistemológico, é um problema muito mais grave, e eu já comentei sobre isso, que não tem como religiões como a Bola de Neve Church, a Universal do Reino de Deus, ser comparada a uma Assembleia de Deus. Não tem como comparar. Elas são muito diferentes, exatamente porque elas são barcos à deriva, é cada um seguindo um caminho e no fim a gente vê onde chega. Só que a Igreja Católica e o magistério é esse farol. Enquanto cada um de vocês está indo para um rumo, a Igreja Católica é um navio que vai para um caminho só. E tem um farol chamado magistério que o guia, ok? Eu odeio fazer comparações da Igreja Evangélica com a Católica, porque não cabe. Eu compararia a Igreja Católica à Igreja Ortodoxa, mas a protestante não. Né? Eu odeio fazer, mas às vezes é inevitável. E nem sempre dominações diferentes significam discordância no que é central. Não, eu não quero concordar só com o que é central, cara. Eu quero concordar com aquilo que eu tenho que acreditar, entende? Então eu posso discordar naquilo que é descartável, mas existem coisas que não são descartáveis e vocês de fato discordam, que é o exemplo que eu dei, por exemplo, do neopaganismo que é utilizado pela Igreja Universal do Reino de Deus. Não faz o menor sentido isso, tá bom? Então, voltando aqui nesse critério, é muito complicado a gente poder falar de sucessão apostólica com o Evangelho, porque o Evangelho parece que ele não é algo inexistente dentro da sua cultura, ele nunca ouviu falar disso na vida dele, né? Então eu queria dizer, cara, o que é que garante que Lutero estava certo para você? Lutero conversou pessoalmente com Jesus? Jesus conferiu a Lutero alguma autoridade? E por que então que o que ele fez é bom? E que certeza você tem disso? Então, por exemplo, se Lutero estava certo, a Igreja Católica corrigiu algumas coisas das teses deles, então por que vocês não voltaram? Né? Se a questão da indulgência era tão grave, a gente parou de vender, e aí? E mesmo assim não continuou. Por quê? Se tornou uma proposta de mercado, cara. A Igreja Católica ela é uma igreja que ela é tão atacada de todos os lados exatamente porque ela está aqui para fazer a vontade de Deus. A Igreja Protestante está aqui para fazer a vontade dos homens. Porque se algumas igrejas protestantes não aceitam casamento homossexual, tem outras já que estão aceitando. E aí a diferença é só epistemológica, né? Então se tem uma igreja poxa, é a igreja do véu? Não, mas tem a igreja Bola de Neve Church.
Então ela vai adaptando as demandas. Então você tem você tem igrejas, né, para cada gosto. Por isso que eu vejo muito protestante falando: eu saí da minha igreja que eu tô procurando uma que eu me identifique mais. Pô, mas eu não quero que a igreja se identifique comigo, é eu que tenho que me identificar com a igreja. E se eu não tô me identificando, é eu que tô errado, saca? É eu que tenho que me mudar. Então, você vai falar que você gosta de tradição? Não, vocês não gostam de tradição, tá bom? Do tanto que a burguesia usou vocês como massa de manobra o tempo todo. Henrique VIII usou do mesmo preceito que o Lutero criou para criar uma igreja para ele poder casar várias vezes, quantas vezes ele quisesse, saca? Então, vocês usam um cânon do Antigo Testamento que não é o cânon que Lutero usava. Vocês vão falar de tradição, cara? Vocês gostam de tradição? Vocês não gostam de tradição. Se vocês gostarem de tradição, vocês eram católicos, apostólicos, romanos. Porque afinal de contas a gente usa o mesmo cânon, a mesma fé, os mesmos dogmas, as mesmas orações, o mesmo credo apostólico que é rezado ao longo de milênios. Não tem como comparar. Não tem como comparar. E aí eu te pergunto, quem é Lutero, cara? Quem é Lutero na fila do pão? A minha igreja, ela começou com Cristo através dos apóstolos, através de Paulo, que pregou metade do mundo conhecido que ele tinha, saca? Não adianta você falar que você é da mesma igreja que ele, porque não. Você é da igreja de Lutero, cara. Você é da igreja que surgiu através da revolta protestante. Eu não. Eu surgi através de uma igreja milenar que surgiu junto com Jesus. E não é uma questão de fé. É a questão de história. Você não precisa de uma revelação divina para entender isso. É só você estudar um pouquinho que você vai perceber que se você puxar de Francisco para trás, você vai chegar em Pedro. E mesmo que você não seja nem cristão, suponha que seja ateu, você é ateuzão. Poxa, os apóstolos eram líderes de uma religião, não é? Suponha que você é ateu. São líderes de uma religião X lá, beleza. Então eles tinham um poder sobre esse povo lá, não tinham? Tinha poder sobre esse povo. Então eles fizeram isso com Matias? Fizeram. Eles fizeram isso pra frente? Então juridicamente essa sucessão continuou. Se essa característica jurídica ela existia e ela foi passada de geração em geração, então ela existe até hoje. Então é de se entender que o Papa Francisco é da mesma linha que os apóstolos. Mesmo que você não seja de fé nenhuma, você tem que reconhecer isso, cara. O Papa Francisco é o sucessor de Pedro e você pode espernear o tanto que você quiser. E não adianta você vir com esse papo, porque pra mim Cristo não erra. E se ele fundou uma igreja, essa igreja tá aqui até hoje e é por isso que eu não largo a minha igreja católica de maneira nenhuma. Eu prefiro acreditar numa igreja de 2000 anos que segue os apóstolos e que vem deles, saca? Eu prefiro acreditar numa igreja que tem catacumbas pra contar a sua história. Acho que foi isso. Não, teve coisa que ficou sem falar, com certeza. Quero pedir ajuda dos caroneiros aí. O vídeo ficou com 1 hora. Eu acho que vai ficar isso aí mesmo, tá? Eu vou só fazer uns cortes e pronto. Beleza? E quero pedir ajuda dos caroneiros aí, se vocês quiserem marcar os trechos que eu falo pra ficar mais fácil do pessoal poder assistir, saca? Então, no momento tal, fala isso. Tal, faz isso. Eu queria pedir ajuda, é isso aí. Se inscreve no canal, clica no joinha. E eu queria dizer aí pro Iago, não fique chateado comigo, isso aqui é uma discussão de fé. Tá bom? Eu não tô bravo com você pessoalmente, tá joia? Isso aí é nós na brodagem, tá? Desejo do fundo do coração que você se torne católico, porque se não fosse essa a intenção eu não faria nem esse vídeo, tá ok? E tô à disposição, quiser entrar em contato é muito fácil, Santa Carona é muito acessível, beleza? E para todo mundo que tiver dúvida, eu queria indicar algumas coisas para vocês acessarem, né? A primeira é o site do Padre Paulo Ricardo, que é fantástico, é fenomenal, é uma coisa assim linda de Jesus. Beijo, Padre Paulo Ricardo, a gente te ama, eu quero te entrevistar ainda. E eu também quero te indicar alguns podcasts, 2 para falar mais específico, né? Eu quero falar sobre Apóstolos, que também tá o link aqui na descrição, e também o nosso podcast sobre Martinho Lutero, que esse foi fantástico, 1 hora da gente falando sobre ele e deu para aprender bastante coisa. Beleza? Então, é isso aí. Se eu falei alguma coisa de errado, falei no começo, vou falar no final. Se eu falei alguma coisa que vai contra o que o magistério da igreja ensina, eu me retrato automaticamente. Somente me informem isso, beleza? Eu não quero em momento nenhum ensinar uma doutrina que não seja aquela que a igreja católica ensina. Então, se eu a fiz, perdão, foi por causa do quanto eu sou miserável. E por ser miserável, eu já estou adiantando que é bem possível que eu tenha falado alguma merda no meio do caminho, beleza? Então a gente se encontra aqui no Santa Carona, beijo no coração e falou!